Meus amigos, boa noite. É um prazer estar aqui pela segunda vez e eu quero dizer que eu me sinto muito bem aqui, desde a primeira vez quando estive aqui. Eu me sinto muito bem, eu sinto uma sintonia, assim, uma vibração muito boa. E aí, hoje, a gente vai um bate-papo. Esse negócio de palestra, eu gosto de chamar mais de bate-papo. E uma interação, uma troca de ideias, de opiniões. E aí, a gente vai falar sobre essa questão do desaparecimento do corpo de Jesus, né? Como foi, como não foi, que história foi essa, que história é essa. Mas antes da gente entrar detalhadamente, essa obra, vocês sabem de que obra se trata essa aí e de quem foi o artista? Essa obra ela é chamada de Pietà. Pietà em italiano, né? Italiano significa piedade. E quem fez ela foi Michelangelo, lá no Renascimento, lá 1600, 1700, por aí. Ela foi encomendada por algum desses papas e ela é feita em mármore. Agora imaginemos um artista pegar um mármore bruto e deixar assim, perfeito, né? Tem que ter muita sensibilidade, concorda? Né? Tem que ter uma alma muito sensível para fazer uma obra dessa, né? Para fazer uma coisa dessa. E só a título de conhecimento, o espírito que movimentou o corpo de Michelangelo é o mesmo espírito que movimentou o corpo de Aleijadinho. Ou seja, nosso Aleijadinho lá em Minas, na época dos Inconfidentes. Então, o Michelangelo, Aleijadinho é a reencarnação de Michelangelo. Michelangelo lá na Itália e Aleijadinho aqui no Brasil. E a gente lembra que Aleijadinho, ele esculpia, né? Inclusive tem aquela obra dele dos 12 profetas, lá no átrio de uma igreja lá em Minas. Ele representou no rosto desses profetas o rosto dos inconfidentes mineiros lá da época da Inconfidência Mineira. Eu ainda não conheço não, eu quero conhecer. Então, voltando, né, ao nosso assunto, eu baseei o que a gente vai falar aqui, está tudo na Gênese, né? A obra codificada por Kardec, e nesse livro de Paulo Afonso da Mata Machado, que ele questiona, através de pesquisas, ele fala também do desaparecimento do corpo de Jesus na sepultura, nas hipóteses católica, protestante, espírita e outras. Agora só uma pergunta, e afinal de contas, Jesus existiu mesmo? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Os outros? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho certeza que sim. Alguém tem alguma dúvida que Jesus existiu? Eu tenho certeza que existiu. Existiu, né? Pois é, eu também tenho. Que bom. Quando vem uma pergunta dessa, assim, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta também, mas quando vem uma pergunta assim sobre Jesus, você assusta, assim, tem impacto. Pois é. Só a possibilidade de Jesus não existir impacta a gente assim, né? É verdade. Então, ele realmente existiu e a gente tem prova disso. Agora, só que como em tudo na vida, né, tem os dois lados, tem uma parte da população que ela não acredita que Jesus tenha existido, e essa parte da população ela rejeita os escritos evangélicos, ou seja, eles não acreditam nos evangelhos, naqueles 4 evangelhos que a gente tem, eles não acreditam. Acha que ali que é mera ficção, que é mera história. Mas também, por outro lado, existem aquelas pessoas que viveram no tempo dele
ou logo alguns anos após ele, que fizeram pesquisas, que conversaram com pessoas que o conheceram, né? E aí escreveram, como esse Flávio José, que a existência de Jesus é relatada também por historiadores da nossa era, como entre outros Flávio José, que viveu entre 37 a 100 depois de Cristo. Quer dizer, o Cristo provavelmente, né, o que a gente conhece é que a paixão dele foi no ano 33, e se José nasceu em 37, então ele nasceu 4 anos após a paixão do Cristo, né? E aí ele começou a pesquisar, né? Logicamente o adulto, já adolescente, começou a pesquisar, e aí tem escritos dele, que ele descreve o Cristo, inclusive no livro, naquele livro sem ser a Gênesis, ele fala, ele não li todo não, li só algumas páginas na internet. E o senador romano Públio Lentulus. Alguém aqui já leu aquele livro há 2000 anos? Já? Alguém mais? Eu me alto, ouvi todo me alto. Lembra quem foi Públio Lentulus? Ele foi Emmanuel? Sim. E ele no livro, você lembra alguma coisa assim dele, do personagem dele, quem foi ele, casado com quem? Com Lívia. isso. Lívia, né? O senador romano Públio Lentulus, ele foi um senador muito orgulhoso, um patrício romano, né? Da nobreza. Aliás, os senadores naquela época, na Roma Antiga, eram todos gente da nobreza, gente que tinha condições financeiras elevadas, não era qualquer um. E aí ele era casado com Lívia. Eles tinham uma filha chamada Flávia, se eu não me engano, que dizem que é a reencarnação de Chico Xavier. E aí essa filha deles começou a ter lepra. Porque a lepra naqueles tempos era muito comum, né? Se pegava assim facilmente. Muito facilmente. E aí orientaram eles, aconselharam eles a irem para a Judéia. Porque lá, devido ao clima e tudo mais, para ela recuperar a saúde ou até ser curada, seria mais fácil para eles e inclusive para a filhinha deles. E aí eles vão lá para a Judéia. E isso o Cristo já tinha nascido, né? já andava por lá, já estava pregando. E aí o imperador da época, que era Tibérios, esse imperador, ele tinha uma doença crônica. Não era lepra. Ele tinha uma doença crônica e no fundo, ele nutria o desejo de ser curado pelo Cristo. Porque ele os comentários já tinham chegado até esse imperador, né, desse Cristo, da existência do Cristo, e ele nutria um desejo interno de ser curado também pelo Cristo. E aí, quando na viagem do senador Públio Lentulus, ele pede que Públio escreva uma carta que sempre esteja mandando notícias para ele em relação ao Cristo. E aí existe uma carta, não deu tempo, era para ter impresso, para ter trazido para distribuir com você, mas infelizmente não deu tempo, eu posso até mandar depois. E aí nessa carta ele relata, ele descreve o Cristo assim, fisicamente. Os nazarenos, eles tinham o hábito de partir o cabelo assim no meio, né? Partir o cabelo no meio e descer até os ombros. É como tem algumas imagens do Cristo. Isso, mais ou menos assim. Partir aqui no meio e ele ia cair até os ombros. É justamente isso que ele fala. Ele descreve a cor da pele do Cristo, os olhos amendoados, os cabelos até os ombros. E essa carta ela foi encontrada na mansão do Duque de Cesadino, na Itália, algum tempo depois. E é carta verídica, verdadeira. E aí, eu sugiro até que quem não leu esse livro há 2000 anos, que leia, que é muito bom. Ou ouvir o audiolivro, que é muito bom também. E aí ele fala dessa história, porque esse Públio Lentulus, ele foi uma das reencarnações de Emmanuel, o guia de Chico Xavier. Aí há 2000 anos, tem renúncia, nesse renúncia ele já vem
Logo há 2000 anos, tem 50 anos depois. E Emmanuel, o Públio Lentulus, como ele foi um senador muito orgulhoso, né, muito vaidoso e tudo, ele volta nesse livro, há 50 anos depois, como escravo na história. Engraçado para a gente ver, né, como a justiça divina, ela é... A gente fala assim, justiça divina, mas a gente sabe que a justiça mais está aqui na nossa consciência, né? A justiça está aqui na nossa consciência, na nossa alma, no nosso espírito. E aí ele pede para voltar como escravo, para ir lapidando aquele orgulho dele. E aí quando ele volta como o escravo na história, que está nesse livro há 50 anos depois. Depois tem renúncia, que nesse renúncia ele vem como padre. Ele vem como padre e na Espanha. A história se passa na Espanha. Renúncia. E depois tem mais dois, que eu não estou lembrado quem é agora. Ave Cristo. Ave Cristo também. Tem Ave Cristo também. São quatro, assim. Paulo Estevão. E Paulo Estevão também, exato. Paulo Estevão também. Bom, aí além de Flávio José, do senador romano Públio Lentulus, nós também temos o relato dos evangelistas, né? Aqueles 4 evangelistas que a gente já conhece. João, Marcos, Mateus, que conviveram diretamente com o Cristo, né? Com Jesus. Inclusive, eles faziam anotações em peles de animais, de carneiros, de ovelhas, de cabras. Eles faziam as anotações porque naquele tempo não existia um papel. O tipo de papel que tinha era o papiro, né? E não era todo mundo que podia ter. Então, o mais fácil para eles anotavam em peles de animais. E Lucas, ele não conheceu diretamente o Cristo, porque ele já nasceu bem depois. Mas aí ele teve contato com Pedro, com João e com Maria, mãe de Jesus. E daí ele foi um médico. Lucas, ele foi um médico, de Patrícia também, que tinha condições, né, financeiras. E aí ele escreveu também o Evangelho baseado nos relatos que ele ouviu de Pedro, João, o apóstolo bem-amado, e de Maria, mãe de Jesus. Tem uma história, tem um livro muito bom também que fala sobre a vida de Lucas, O Médico de Homens e de Almas. O livro ele é bem grosso, mas é uma história assim tão boa que a gente lê assim e nem percebe. Aí, engraçado, né? Porque quando a gente vê tantos cientistas dizendo assim, tantas barbaridades, tantas coisas assim, e aí vem Einstein e diz o seguinte: eu tendo sido criado sobre a égide da Bíblia e do Talmud, o Talmud é o livro dos judeus, é a Bíblia dos judeus. Na minha condição de judeu, quero dizer que Jesus tem exercido influência sobre minha vida. Sinto-me fascinado por essa figura luminosa. Inquestionavelmente, ninguém consegue ler o Evangelho sem sentir a presença real de Jesus. A personalidade dele brilha em cada palavra. Nenhum mito tem tanta vida assim. Ninguém pode negar que Jesus tem existido, nem a beleza de seus ensinos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Quer dizer, ainda que alguns ensinos que ele nos reafirmou, né, nos confirmou, tenham sido ditos por alguns antes, quem foram esses alguns antes? Os profetas, né, Isaías e outros que já falaram. Ninguém os expressou tão divinamente. Então Einstein, e assim, Einstein ele era tão materialista, para dizer o contrário, que ele pegava dinheiro, botava dentro do livro e esquecia. Quando ia achar o dinheiro não valia mais nada. Então, para a gente ver o quanto ele era desapegado das coisas materiais. E hoje ele é um espírito já bem mais adiantado do que nós. Bom, então a gente já tinha certeza que Jesus existiu e agora temos a certeza mais ainda, né? Nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma dúvida quanto a isso.
Mas aí, em relação ao desaparecimento do corpo de Jesus, logo depois da paixão dele, o que é que vocês acham, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é que vocês acham? Onde é que foi parar o corpo dele? Porque a gente sabe que logo depois da paixão, José de Arimateia, né? Ele pediu a Pilatos que ele tinha no jardim lá da casa dele, né? Ele tinha um túmulo e pediu a Pilatos para recolher o corpo de Cristo e sepultar. É isso que a gente sabe nos evangelhos normais, comuns. Mas aí depois, aí teve aquela questão, né, da ressurreição, que ele aparece para Maria Madalena, ela vai tentar tocar ele pede para não tocá-la, para não tocá-lo, porque ele ainda não tinha subido ao Pai. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas em relação ao corpo, o que foi que aconteceu com o corpo? Será que ele ascendeu, foi para os céus com o corpo e tudo? Não, isso aí não pode ter sido que, diante das leis naturais, né, não tem como ele subir com o corpo e tudo. Só se for um balão, né? Pois é. Aí tem uns que viram esse desaparecimento do corpo de Jesus como um fato miraculoso. Viram um milagre aí desse fato. Outros supuseram uma retirada clandestina. Uns acham que alguns foram lá, pegaram o corpo dele na calada da noite e levaram para algum lugar. E segundo outros, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico, uma espécie de agênere. Esses agêneres são seres fluídicos, que não tem corpo, não tem matéria, é só o corpo fluídico mesmo. Que não deixa de ser uma matéria diferente, né? Uma matéria quintessenciada, corpo fluídico. Inclusive, no nosso meio espírita, tem gente que acha que ele só teve um corpo fluídico. Quando a gente fala em corpo fluido, a gente sabe do que a gente está falando, né? O que é um fluido? É uma espécie, assim, digamos assim, pode ser uma espécie considerada como uma espécie de vapor, né? Um vapor fluídico, que a gente tenta pegar, mas os nossos dedos, eles atravessam aquele vapor, né? Ele não tem massa, não tem corpo material, não tem matéria. Então, é o fluido nesse sentido. Mas aí, antes da gente entrar... Eu trouxe uma pesquinha, porque eu também não tenho memória de elefante, né? Inclusive também, alguns dizem que Jesus saiu com vida da cruz, foi resgatado, quer dizer, ele não morreu, ele foi crucificado, mas eles acham que ele não morreu, ele saiu com vida da cruz, foi resgatado por seus discípulos e morreu em idade avançada. Para isso, baseiam-se nos próprios textos evangélicos, visto que não existe registro da época que relata tal acontecimento. Isso é o que alguns acham. E a maioria dos cristãos, exceto os espíritas, acredita que Jesus morreu na cruz, retomou o corpo que tinha e com ele ascendeu aos céus. É o que alguns acham também. Aí tem exceto os espíritas, né? Exceto os espíritas. Sim. Exceto os espíritas, Allan Kardec entendia que as aparições de Jesus após sua morte tenham sido semelhantes a outras observadas. A morte do corpo não embaraça as atividades do espírito, que pode ser visto e ouvido por quem tem capacidade para tal, os médios, né? Mas aqui não fala o que é que Allan Kardec até no momento. Essa aqui é a opinião do rapaz lá do livro, Sem Ser da Gênesis, o outro que eu marquei, que tinha a rosa na cara. Certo. Agora só um minuto. Esse aí
essa terceira hipótese aí, eu acho demais, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Porque se ele nasceu de Maria, então ele teve um corpo carnal. Não é para dizer que ele ficou todo o tempo dele aqui no corpo fluídico. Mas e o nascimento, a gravidez, né? Então já é uma hipótese que Não condiz muito, não né? condiz muito, Não sabe? condiz muito com... Pois é, verdade. E também quando a gente estuda sobre os seres agêneres, inclusive no livro A Gênesis, né, alguns textos anteriores aí, Tem, fala que se alguém tentar contra um ser agênero, digamos uma espada, por exemplo, a espada ela vai atravessar aquele corpo, aquele corpo fluido, não vai acontecer nada. E no caso de Jesus não, Jesus ele foi transpassado por uma lança, sangrou, ele foi transpassado por pregos e tudo mais. Suou, né? Suou no Monte das Oliveiras. Exatamente. Chorou, teve sede. São características de seres corpóreos. Corpóreos também. De seres corpóreos também, isso mesmo. Aí, isso está tudo na Gênesis. Quem está falando aqui está tudo na Gênesis. Né? Isso não é mentira, não é conversa de carochinha, não é nada não. Está tudo aqui na Gênesis. Então, Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Os fenômenos materiais, né, ligados ao corpo carnal, e os fenômenos psíquicos, as curas, né, as curas, as retiradas dele para se isolar e orar, tudo relacionado com os fenômenos psíquicos. Também dizia. E aos fatos materiais vem se acrescentar considerações morais poderosíssimas. É como você. Obrigado. Pois é. Um fato também, só um parênteses, um fato interessante também é que o pessoal fala em relação à virgindade de Maria, né? O pessoal fala em relação à virgindade de Maria. Maria, ela se deitou com José. Ela teve relação sexual com José. Porque se assim não fosse, estaria em desacordo com a lei de reprodução, que é também uma lei divina. Né? Que a lei da reprodução, essa lei natural, é uma lei divina. Então assim, ela se deitou com José, engravidou e teve o Cristo. Na literatura espírita fala-se que o Cristo passou muito tempo reduzindo a sua vibração, o seu teor vibratório, para que Maria conseguisse acolher aquele espírito. Agora imaginemos, né? O Cristo, ele passando tanto tempo se trabalhando para diminuir o seu teor vibratório, porque senão Maria não comportaria, o corpo dela não comportaria tanta luz dentro dela. Então assim, foi trabalho assim de muito tempo mesmo. E ela engravidou, sentiu as dores do parto e tudo, né? Aquilo que a gente já sabe, do Natal e tudo mais. E aí, se Jesus estivesse durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, né? Só ser fluídico, não teria sentido nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo, que a gente falou antes. Supor que assim não haja sido é tirar todo o mérito da vida de privações e de sofrimento que escolheu como exemplo de resignação. É verdade. Né? Se ele tivesse tido só um corpo fluídico, se ele tivesse sido só o corpo desse éter, dessa matéria fluídica, ele não teria sentido, né, as dores, como a gente falou, não teria suado, não teria sentido sede, não teria sangrado pelas chagas, né? Não teria suado no Monte das Oliveiras. Ele foi tocado, né? Ele foi tocado, enquanto estava com os discípulos, ele foi tocado. Então, a prova, se ele foi tocado, é porque tinha matéria. Comeu, bebeu, tem a festa de Canaã, o casamento, as bodas de Canaã, né?
que ele estava lá, comeu, bebeu, transformou, quando o vinho acabou, ele transformou mais água em vinho, né? E foi o melhor vinho, é tanto que teve um convidado que depois do milagre falou que geralmente eles nas festas eles deixavam o vinho para servir por último, o melhor vinho para servir por último. E ali naquele casamento estava servindo logo no início, porque o vinho ele acabou logo, né? Não foi no final da festa, não. Ele acabou logo. Então, por tudo isso, agora a gente tem a certeza que o Cristo, ele foi um homem como a gente, uma pessoa como nós, de carne e osso, e teve o corpo material, o corpo carnal e o corpo fluídico. E também, se tudo nele não era senão aparência, como alguns fazem supor, né? Todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, né? Que ele sua sangue, quando ele vê, prevê o sofrimento dele, o que ele ia passar, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até sua última exclamação no momento de entregar o Espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar sobre a sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de um ser tão superior. Isso não condiria com ele, né? Qual a finalidade que ele teria de enganar a gente, né? De se passar por um ser fluídico e depois assim evaporar assim? Não condiz. Pois é, não condiz. Aí, ao invés de elevá-lo, estaria rebaixando ele, né? A gente estaria aqui chamando ele, Deus o livre guarda, de mentiroso, de falso profeta, disso e daquilo. Quer dizer, ele veio para mostrar a gente que a gente tem como passar por tudo com esse corpo, mas ele para mostrar para a gente veio com um corpo diferente. Pois é. Não é? Pois é. Não condiz, né? Não condiz. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, porque o abaixam moralmente, o que a gente acabou de falar, em lugar de elevá-lo, né? Se ele veio, que passou por tudo que passou, para depois a gente dizer que ele tinha um corpo fluídico, aí que estava rebaixando a ele em vez de elevá-lo. E tudo que ele ensinou a gente, inclusive até a paixão, qual é a maior mensagem que ele quis nos ensinar com a paixão? Com aquele todo sofrimento. O que é que pode ter sido? Em relação ao sofrimento. Porque a gente também sofre, né? Ele sofria reclamando, quando ele estava carregando a cruz. Nas quedas dele, ele reclamou. O sofrimento dele foi quando foi só aprendizado, né? Aprendizado de quê? De continuar, né? De lutar, de não desistir, de crer. Tem só mensagem de fé, de coragem, de sabedoria. Sim. E principalmente de resignação. Né? Principalmente de resignação. Porque ele sofreu, quando ele estava carregando a cruz, ele achou um sirineu, né? Teve aquele sirineu que ajudou ele a carregar a cruz, embora forçado assim entre aspas, porque o soldado romano, ele ia passando na hora o sirineu com a filhinha. Isso acho que está na Boa Nova, ou está aqui no Preguiça do Reino, de Amélia Rodrigues. E aí o soldado manda ele ajudar o Cristo. O Cristo tinha caído e ele manda o sirineu pegar a cruz e ajudar o Cristo. Aí o sirineu vai, que era forte, ele também trabalhava, acho que era carteiro, alguma coisa assim. Ele pega a cruz. E isso também de ver no filme, A Paixão, daquele Mel Gibson. Que ele
são outro parênteses, esse filme A Paixão, porque os soldados romanos eles eram extremamente cruéis. Vocês já assistiram esse filme A Paixão? Vejam, se tiver a oportunidade também vejam. Procurem assim, A Paixão de Mel Gibson. E Mel Gibson, ele é ator, diretor, ele foi muito feliz quando fez esse filme, embora assim é muito cruel. Mas era isso mesmo que os soldados romanos eram. E há quem diga que eles teriam até mijado, urinado no Cristo, devido à brutalidade e tamanha violência deles que eles usavam, os soldados romanos. E esse filme ele retrata muito bem essa crueldade. E aí o Cirineu, ele pega, quando o Cristo cai, ele levanta, pega a cruz, carrega e abraça assim o Cristo de lado. Pega o Cristo assim, a cruz no ombro e o Cristo no outro. E vai e leva até o Gólgota a cruz. Antes da gente chegar aqui nessa parte, já tem umas coisinhas para a gente resolver também, para a gente decifrar. Depois que o Cristo, a gente já sabe, né? Que o Cristo, depois ele foi tirado da cruz, ele foi enrolado no pano de linho branco, né? Um pano de linho branco, e foi colocado lá na tumba. E aí, no terceiro dia, isso a Amélia Rodrigues descreve assim lindamente, aqui no Primícias do Reino, que é uma delícia esse livro, gente, quem ainda não leu. Ela, Amélia Rodrigues, e os livros dela, se a gente pega assim, quando a gente estiver lendo e fechar os olhos, a gente sente o vento daquele momento, batendo na gente. A gente ouve o barulho das ondas do mar da Galileia. A gente ouve os cantos dos pássaros. A gente sente aquele sol queimando a gente. E isso se a gente lê com os olhos da alma o que ela escreveu. São muito bons os livros dela. E aí ela fala que no terceiro dia, quando Maria Madalena, né? Que ela... Dá um tempinho? É através de Divaldo, né? Ela através de Divaldo. A Amélia Rodrigues ela foi uma professora, né? De Feira de Santana. Tanto que tem aquela cidade lá chamada Amélia Rodrigues. Eu não sei se foi eu não sei se ela já foi essa cidade mesmo que ela viveu, ou se foi outra e botaram o nome dessa cidade em homenagem a ela, mas ela foi uma professora baiana. A Rede Viva de Magdala. A emoção desbordava em lágrimas, enquanto sentada à entrada do sepulcro aberto na rocha, conjeturava. Isso ela chega lá, o sepulcro já está aberto, e sem o corpo de Jesus. A Maria Madalena. Maria Madalena, sem o corpo de Jesus. Só aqueles planos que tinham envolvido o corpo dele. A emoção desbordava em lágrimas, enquanto sentada à entrada do sepulcro aberto na rocha, conjeturava que acontecera, para onde o teriam levado e por que o transladaram daqueles sítios no silêncio da noite. A inquietação assumia proporções de desespero que a dominava lentamente. O sol irisava as nuvens pardacentas e o vento frio sacudia as poucas anêmonas e raras rosas por entre os arbustos. Na mente ecoavam sonoras as vozes dos mancebos de vestes alvas, os anjos, que estavam lá no sepulcro. Eles disseram: não tenhas medo, porque eu sei que buscas a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ela cria que o Mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado seu corpo. Atemorizadas, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Maria Madalena tinha ido junto com Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e outras companheiras. Quando chegaram lá, que viram que o corpo dele não estava lá, que os anjos disseram que ele tinha ressuscitado, conforme ele tinha falado, as outras desceram para a cidade para avisar
o que tinha acontecido, né, aos apóstolos, e Maria Madalena ficou lá ainda no sepulcro. Pedro e João subiram o monte ansiosos e constataram os fatos: os lençóis com as substâncias aromáticas, do embalsamamento no túmulo vazio, o lenço, a pedra afastada. Estarrecidos, os dois discípulos retornaram à cidade com as tristes novas. Ela ficara chorando, Maria Madalena. Os acontecimentos daqueles últimos dias foram muito dolorosos e surpreendentes. Não conseguia compreender nem concatenar os sucessos. Uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por entre as lágrimas, viu a poucos metros o homem que lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, Rabone, quer dizer mestre, né? O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia e ali estava, radioso como a madrugada nascente. Não me detenhas. Ela faz um gesto de tocar ele e ele diz: não me detenhas. Vai para meus irmãos e diz-lhe que eu sigo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí continua. Aí assim, porque essa aparição dele, o corpo não estava lá no túmulo, né? O corpo não estava lá no túmulo. E essa aparição dele para ela, por que ele não deixou ela tocá-lo? O que é que vocês acham? E essa aparição dele, será que era carne também, era matéria? Como antes dele morrer? Não era espírito. Era espírito. Espírito também. Espírito. Acho que justamente por isso que não deixou tocar, porque se era um corpo fluido, a mão ia passar, ela ia se assustar mais ainda. Nesse momento aí era fluido. Nesse momento. Então era até melhor ela acreditar que ele estava encarnado, no caso, não era o corpo que estava ali. Porque naquela época, imagina o susto que ela ia levar, né? Existem algumas teorias, existem algumas hipóteses em relação a isso. E eu acredito também que ele era um corpo fluídico, agora materializado, como essas materializações que a gente vê em alguns livros, a materialização através do ectoplasma. Porque o ectoplasma é uma substância tirada do citoplasma das células dos médios que fornecem o ectoplasma. Chico Xavier fez muita experiência com o ectoplasma, com materialização. Inclusive, se ele tivesse continuado, ele não teria chegado aos 92 anos, né? 92 ou 94. Ele viveria muito menos e não teria escrito tanto de livro que escreveu. Porque esse trabalho com ectoplasma, ele é uma coisa assim, muito fina, muito delicada e muito desgastante. Muito desgastante. E assim, o ectoplasma, o médium, ele dá e depois volta. Por isso que não pode ser tocado. Por isso que não pode ser tocado. Então, assim, por isso que eu acredito nessa hipótese, que ele estava materializado ali através do ectoplasma, de gente perto, até ectoplasma cedido por ela, por Maria Madalena, né? E até pelas outras que teriam estado lá antes, e depois também por Pedro, o outro apóstolo que chegou, os outros dois apóstolos que chegaram. Então, eu acredito nessa hipótese, que ele podia estar materializado com um ectoplasma cedido de alguns médios ali, presentes naquele momento. E por isso que ele não deixou ela tocá-lo. Por isso que ele não deixou ela tocá-lo. Na Mansão do Caminho, lá em Divaldo, tem umas mãos lá, tem uma parede lá, né? Tem umas mãos, né? Aí, então assim, mas aí se o ectoplasma não pode ser tocado, e essa mão, como é que foi feita essas mãos? Essas mãos foram feitas com moldes, com matéria inerte, né? Não era assim matéria como a gente. Com o molde ele é matéria inerte, é resina, né? Ou alguma borracha. Geralmente alguma coisa. eles fazem com parafina. Com parafina, né? Aí o espírito ali, materializado através do ectoplasma, botou a mão ali dentro do molde, sem nenhum humano tocar, né? Sem nenhum humano tocar.
Porque se algum humano tocasse, quando o ectoplasma retornasse para o médium, poderia causar danos reversíveis, né? Muito doloroso e tudo mais. Então, existe, e assim, tem muitos livros que falam na literatura espírita, assim, de muitas experiências feitas com ectoplasma, de moldes, de parafina, em que o pessoa de pé, de braço, de mão. Mas assim, e o espírito, eu acho que pouquíssimos casos assim que o espírito foi tocado. Pouquíssimos casos mesmo. Acho que tem um livro que fala das aparições de uma entidade feminina, chamada Kate King. É um livro bem antigo. Mas no geral, não pode ser tocado justamente por isso, porque é uma substância tirada do citoplasma da célula dos médicos. E aí quando ele volta para o corpo, se ele for tocado por pessoas, né, ele pode causar danos irreversíveis ao médico que doou o ectoplasma. Então, talvez tenha sido por isso, talvez, isso aí é hipótese. Agora, essa questão é a hipótese que eu acredito. Eu, particularmente, geralmente, acredito nessa hipótese. Que ele não deixou ser tocado por isso. Certo? Mas aí agora tem outra pergunta. Isso aqui vocês sabem o que é, né? Isso aqui é o Santo Sudário que está lá na cidade de Turim, na Itália. Foi o pano que envolveu o Cristo. Ele era bem grande, não sei quantos metros. Ele envolveu na parte de trás e na parte de frente, da frente. E aí ficou essa imagem, é como a parte negativa das fotos. Lembra aquelas fotos antigas que a gente via o negativo? Depois para revelar, né? Revelava e saía lá no papel. Lá. Então é isso daí. Mas a pergunta que não quer calar é: e o corpo material do Cristo, de carne e osso, foi para onde? Foi para onde? Foi para onde, Zé? Hoje? Foi para onde? Vocês vão me dizer. Que saiu do túmulo. Vocês aí vão me dizer. Que saiu do túmulo. Foi? Que saiu do túmulo. Que saiu do túmulo. Vocês vão me dizer. Eu fico com... Ninguém sabe, né? Mas eu fico com a hipótese de que esse corpo ele foi roubado. Eu acho que ele foi roubado assim. Das duas, o corpo físico? Sim, eu acho que ele foi roubado. Ou por alguém com medo que ele ressuscitasse, alguém que era contrário, que não queria que ele ressuscitasse. Não, eu vou tirar o corpo dali e eu vou ver o que acontece, e levou para fora, tentou esconder o corpo. Ou, no caso, algum discípulo com medo algum discípulo, algum seguidor, com medo de que acontecesse alguma coisa com o corpo. Eu acho que o corpo ele foi saqueado mesmo. Alguém saqueou o corpo e escondeu em algum lugar. Mas a pergunta é, aonde foi parar, né? É isso. Eu acho que ele está dizendo que alguém levou, aí alguém saqueou o corpo. Alguém saqueou e escondeu até hoje. Eu acho que aconteceu isso. Quem mais? Até hoje esse corpo lá. Está em algum lugar, né? Escondeu, Mas escondeu assim, enterrou ou botou em algum lugar. Não encontrou até hoje. Quem mais? Rapaz, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Porque até então eu nunca tinha estudado, né? No olhar da doutrina espírita. Aí eu tinha a visão católica, que ele ressuscitou, que subiu ao céu, né? E pronto, a gente acredita assim e passa. Aí a gente está vendo nos estudos agora sobre os milagres, o que está por trás dos milagres, e chegou agora no desaparecimento do corpo, porque eu estou aqui com a maior vontade de saber. Mas aí o Cristo também pode ter se materializado. Como? Ele pode ter se materializado também. Mas e o corpo? Sim, materializado a gente falou quando ele apareceu. Isso. Sim, é isso mesmo. Mas através do ectoplasma, né? Uma suposição. Depois que ele desencarnou, no caso. Uma suposição. E o corpo eu acho que O corpo, Existe algumas ideias, algumas também, algumas teorias, e eu como discípulo atrasado de Kardec, teimoso e atrasado, eu acredito na hipótese do corpo dele ter sido desintegrado sobre uma altíssima temperatura. E aí o que restou foi isso daí. A imagem chamuscada dele no pano que o cobria. A imagem. Só era um tecido. Isso.
Então, assim, eu acredito muito nessa hipótese. O corpo dele, o corpo material de carne e osso, ele se desintegrou a uma temperatura altíssima, muito elevada, e aí a proporção que ia se desintegrando foi deixando as marcas, a foto dele no tecido, no santo sudário, que a gente conhece hoje. É uma hipótese. É tão grande que É uma hipótese. Mas essa hipótese está escrita aí na Gênesis ou na sua cabeça? Não. Isso aí é alguma, não, na minha cabeça não. Isso aí são alguns estudiosos, alguns pesquisadores, de alguns livros que eu li, e que falam, entendeu? E que falam. Hoje é Mas na literatura espírita não tem nada assim de concreto. Tem a ver, no caso, Kardec dá, inclusive dessa possibilidade do corpo ter sido saqueado, né? Dá, né? Que ele colocou em uma das hipóteses. Não, ali era hipótese. Ali é o que o pessoal achava, né? Quem achava que foi milagre, tem um milagre que ali são tudo hipóteses, não tá nada confirmado. Kardec não confirma não, ele dá uma hipótese. São hipóteses. Que ali ele fala, que inclusive também o autor do outro livro ele fala o que o povo achava, né? De algumas revisões acham. Só que Kardec ele descarta, não parece aí subir ao céu, ele descarta. Pelas leis naturais, ele descarta. E também ele descarta essa do agênero. A Igreja Católica bate forte e atenta que ressuscitou o corpo e água e subiu o céu. sim. Por causa daquela história também, que quando teve a reunião, que Tomé não acreditava, aí que ele tinha sido pregado e Pois ele vai e mete o dedo, né? Ele manda ele aparece a reunião, aí que Tomé falou, aí que Tomé acreditou. Você acreditou porque viu, que ele viu, feliz daquele que acredita sem ver. Pois é. Então, ali também, eu acho que ali foi uma aparição materializada com o ectoplasma. Ali do pessoal dos médicos que estavam ali. Que aquele, todos os apóstolos ali eram todos médicos, né? Agora eu não sei se ele deixou Tomé tocar ou se não. O Evangelho fala que ele tem um Evangelho que fala que ele manda tocar. Acho que também vai e bota o dedo, acho que é na ferida. Na chave, bota o dedo. Agora, essa hipótese aí também, ser um pano, essa temperatura tão elevada não queimar o pano. Não, mas aí entra aquela questão do Cristo. O Cristo era o Cristo. O Cristo era o Cristo. Então, assim, para deixar uma prova, para a posteridade, para a gente. Né? Não é? Kardec não tinha como deixar uma conclusão. Isso aí gente, isso aqui é apenas uma suposição que eu acredito, que Jorge acredita, né? É uma suposição que já existe aí, pesquisadores, estudiosos, entendeu? Mas eu acredito nessa hipótese, eu acho a mais plausível. Eu acho, na minha opinião. Aí ele descarta o corpo fluídico, né? Que não tem como, assim. Jesus aparece depois da morte fluidicamente, né? Fluidicamente ele aparece. Fluidicamente, eu acho que como ele apareceu para Maria Madalena e os outros, eu acho que como ele foi tocado por Tomé, acho que ali ele já estava, foi materializado através da ectoplasma. Mas aquela ideia de que alguns acham que ele já nasceu assim, fluídico, não, ele é descartado. E Kardec descarta também a ideia de que ele subiu de corpo e alma também. Subiu, de corpo e alma, porque lá onde eles não existe a matéria como, né? Lá é tudo espírito. Rapaz, é um grande mistério mesmo. Até porque se foi para ser roubado o corpo, não ia ficar totalmente escondido. Ia vazar. Até hoje, analisando agora, alguém ia dizer que ficou em algum lugar. Mas tem tanto esqueleto de dinossauro que é encontrado milhões de anos depois. O corpo de Jesus é recente. Tem dinossauro que é encontrado milhões de anos depois. Ossados. Como vai encontrar milhões de anos depois. Jesus não é milhões, é 2.000 anos, é recente. 2.000 e poucos anos. 2.000 e... Hoje em dia não fica sem saber. E assim, talvez ainda não seja o momento da gente saber também, né? Mas não seja o momento da gente saber. Quando já olha, né? É a minha hipótese, né? É a minha hipótese. Com certeza. Pois é. E aí talvez a gente fique com essas hipóteses, né?
E aí, talvez não seja o momento da gente saber ainda. Eu creio que lá na frente. Mas é uma coisa que você fez aqui, né? Pois é. Pois é. Mas não vi. É. Nós estamos acreditando. E assim, meus amigos, e mais, e a questão assim, dessa apresentação, o mais importante da gente saber o corpo, o que foi feito, o que não foi feito, onde foi, para onde não foi, é o exemplo que o Cristo também nos deu com sua paixão, né? Da resignação, né? Da gente saber sofrer, né? Sofrer bem, como tem uma passagem no Evangelho, na Bíblia. E acho que é esse que é o maior exemplo, o maior ensinamento, a maior lição também que ele quis nos mostrar, né? Com a sua paixão e tudo isso. Com toda Agradeço. a trajetória dele, né? Aqui, né? Oi? E com toda a trajetória dele. E toda a trajetória, toda a sua trajetória. Eu agradeço a paciência, viu? Muito obrigado por me escutarem com paciência. Pena que foi tão pouco, né?